pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos estudar um pouquinho sobre as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Vem comigo que essa aula começa agora. A gente não pode falar, pessoal, de razões trigonométricas sem lembrar o que vem a ser a trigonometria, nessa área tão importante dentro da matemática. A trigonometria ela vem do grego trigonon, que significa triângulo, e metria ou metron, que significa medida. Então a gente pode falar de uma forma bem simples que a trigonometria é o ramo da matemática que estuda as razões entre as medidas de dois lados do triângulo retângulo, tendo sempre como referência um de seus ângulos agudos. Vale lembrar que o triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo de 90 graus e os outros dois ângulos são menores que 90, né? Dois ângulos agudos. A trigonometria, possui aplicações em diversos campos de conhecimento, como a engenharia, a astronomia e outras ciências naturais, como a física e a química também. Beleza? Então vamos ver aí o que vem a ser as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Observe aqui que nós temos um triângulo retângulo e vamos estudar essas razões trigonométricas. As razões trigonométricas são o seno do ângulo, o cosseno do ângulo e a tangente do ângulo. Mas o que vem a ser esses elementos seno, cosseno e tangente? Veja só. Como dissemos na introdução, as razões trigonométricas elas relacionam dois lados do triângulo e um de seus ângulos agudos. Então veja bem, vamos tomar como referência aqui esse triângulo aqui. Vamos lembrar que os lados que formam o ângulo de 90 graus são os catetos. Então aqui você tem um cateto, né? E aqui você tem outro cateto. E o lado que fica de frente para o ângulo de 90 graus, que é sempre o maior lado do triângulo retângulo, é a hipotenusa. Então vamos também adotar letras para representar esses elementos. Vamos chamar aqui a hipotenusa aqui de A, esse cateto aqui de B e esse outro cateto aqui de C. Tá bom? A, B e C são os lados desse triângulo. Vejam só, o que seria o seno, o cosseno e a tangente de um ângulo agudo? Olha só, o seno de um ângulo seria o quê? O cateto oposto a esse ângulo, é a razão, né, o resultado da divisão da medida do cateto oposto ao ângulo pela hipotenusa. O cateto oposto ao ângulo pela hipotenusa. O cosseno seria a razão entre as medidas do cateto adjacente pela hipotenusa, né, e a tangente seria a razão entre o cateto oposto pelo cateto adjacente. Como assim? Vejam só aqui nesse triângulo retângulo aqui. Vamos tomar aqui como referência esse ângulo alfa, beleza? Então, em relação a esse ângulo alfa, o cateto B, aqui, ele é o cateto oposto, porque ele está do outro lado, em frente ao ângulo alfa. Então, esse cateto aqui vai ser o cateto oposto. A gente pode chamar aqui de CO, né? Cateto oposto. O C, por sua vez, é o cateto adjacente, é o cateto próximo, adjacente, né? Lembra de proximidades aí, né? Então, o cateto que forma o ângulo alfa. E o A a gente já sabe que é a hipotenusa. Então, quem seria o seno de alfa aqui? O seno do ângulo alfa. O seno do ângulo alfa seria, então, o cateto oposto, que é o B, a medida dele, dividido pela medida da hipotenusa, que é o A, B sobre A. Certo? Cateto oposto ao ângulo alfa. Já o cosseno seria, cosseno de alfa será o cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente ao ângulo alfa? É o cateto C, representado por C. Dividido pela hipotenusa, essa não muda, né? Sempre a mesma aqui, a medida é A. E a tangente
de alfa, do ângulo alfa, será na verdade, né? O cateto oposto, a medida do cateto oposto aqui é o B, dividido pela medida do cateto adjacente, que é o C. Tá vendo aí? Então a gente tem aí as razões trigonométricas, seno, cosseno, tangente. Vocês observaram que eu abreviei essas palavras. O seno eu escrevi só sen, o cosseno cos, e a tangente eu coloquei TG para representá-la. Tá bom? Você pode estar se perguntando, mas se eu mudar o ângulo e passar a considerar aqui o ângulo beta, esse ângulo aqui, ó, beta, ao invés do ângulo alfa, muda alguma coisa? Pessoal, vai mudar, por quê? Porque nesse caso, o cateto oposto em relação ao ângulo beta não será o cateto B, e sim o cateto C. Ele passa a ser o cateto oposto em relação a beta, e B passa a ser o cateto adjacente. Dessa forma, como ficaria? Seno de beta seria o cateto oposto, que é C, dividido por A. Já o cosseno de beta seria o cateto adjacente, que agora será o B, ó, adjacente, que está formando aqui o ângulo beta, dividido por A. E a tangente de beta seria o cateto oposto, que é C, dividido pelo cateto adjacente, que é o B. Então ficaria invertido isso aqui, C sobre B. Tá bom? Então essas são as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Para cada ângulo agudo, e aí quando eu digo ângulo agudo, você pode pensar que é de 1 grau até 89 graus, né? Que são os menores que 90, nós teremos um valor para o seno, um valor para o cosseno e um valor para a tangente. Querem ver um exemplo aqui, só para a gente sistematizar isso com números? Olha só. Imagine que aqui eu tenho um triângulo retângulo. Eu tenho aqui um ângulo que eu vou indicar por alfa. Nesse triângulo retângulo aqui é 10, aqui é 6 e aqui é 8. Beleza? Então, quem seria o seno desse ângulo alfa? Seria a medida aqui, ó, do cateto oposto 6, dividido pela hipotenusa, que é 10. 6 por 10 dá 0,6 décimos. Quem seria o cosseno? Quem será o cosseno aqui? Ó? Será o cateto adjacente, que é o 8, dividido pela hipotenusa, que é o 10. 8 por 10 dará 0,8. E quem será a tangente do ângulo alfa? Será o cateto oposto, que é 6, dividido pelo cateto adjacente, que é 8. 6 por 8. Ao dividir aqui dá 0,75. Beleza? Você deve estar se perguntando, mas para que eu quero saber isso? Como é que eu vou utilizar isso em outros cálculos? Um pouquinho de paciência, a gente vai ver. Mas antes disso, eu queria mostrar para vocês, ó, como eu disse aqui, cada ângulo agudo, ou seja, os ângulos de 1 a 89 graus, terá o seu valor para o seno, um valor para o cosseno e um valor para a tangente. A gente tem isso aqui representado numa tabela trigonométrica. Vocês vão encontrar tabelas como essa daí, fazendo uma pesquisa rápida no Google aí mesmo, você vai encontrar, e alguns livros de matemática também. Então, observe aqui, ó, de 1 grau até 89 graus. Até 89 graus, nós temos aqui o seno, o cosseno e a tangente. Será que eu preciso memorizar ou decorar essa tabela? Gente, seria uma tarefa extremamente louca, né? A gente imagine decorar todos os números dessa tabela. Isso não é necessário porque, uma vez necessitando desses valores, você poderia fazer uma consulta, né, a essa tabela. E nos problemas que a gente requer, que a gente precisa desses valores, normalmente esses dados são fornecidos na própria questão. Tá ok? Então, observe que aqui eu tenho um ângulo alfa, aqui um ângulo beta, né? É interessante fazer uma observação aqui nessa tabela, vocês podem perceber, que
como todo triângulo, na verdade, a soma dos ângulos internos será sempre igual a 180 graus. Né? Então, pensando aqui no triângulo retângulo, a gente sabe que o ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Para 180, sobram 90 graus para alfa e beta. Por essa razão, ó, alfa mais beta é igual a 90 graus. Eles são chamados de ângulos complementares, porque eles se complementam, né, no triângulo aí, ó, ângulos complementares. A soma de suas medidas é igual a 90 graus. E é interessante você perceber aqui na tabela o que acontece, ó, que para ângulos complementares, o seno de um deles, por exemplo, o seno de alfa, será igual ao cosseno de beta. Eu posso fazer isso pensando o seguinte, ó, se eu pegar aqui o seno do ângulo de 30 graus, qual é o complementar de 30? É o que falta para 90, para chegar a 90. Então, só fazermos 90 menos 30 que dá 60 graus. Né? Então, o seno de 30 terá o mesmo valor que o cosseno de 60. Quer verificar isso? Vamos olhar lá onde está o ângulo de 30. Né? Você está aqui, ó, o seno de 30 é 0,5. Agora vamos olhar lá onde está o ângulo de 60. Ó. Cosseno de 60, ó, também 0,5. Isso é válido para todos os outros ângulos, desde que eles sejam, ó, complementares. Beleza? Você pode verificar isso aí depois na tabela, ampliando seus conhecimentos aí. Mas vamos ver como aplicarmos essas razões trigonométricas agora aí nos cálculos. Olha só, eu trago para isso alguns exercícios aqui. É o momento dos exercícios. Você pode pausar esse vídeo, né? Tentar fazer o exercício, depois solta o vídeo e verifica se você acertou. Aproveite aí no momento que pausou o vídeo, deixe seu like aí, né? Se não for inscrito no canal, aproveite, se inscreva e vamos aqui aprender um pouquinho mais. Olha só, em cada caso, calcule o valor da medida desconhecida indicada pela letra D. Observe que nós temos aqui um ângulo de 30 graus, aqui faltou colocar o símbolo do ângulo de 90, né? Importante destacar que aqui é o ângulo reto. E aí, então nós vamos calcular a medida D em cada caso. Observe, quais os elementos que você tem desse triângulo retângulo. Você tem aqui o ângulo de 30, você tem aqui um cateto oposto, e você quer descobrir aqui a medida da hipotenusa. Então a gente vai observar que nós temos dois lados do triângulo e temos um ângulo. Então, quando a gente tem dois lados e tem um ângulo, a gente pode usar as razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente. A dúvida aqui será, qual dessas razões que eu vou poder utilizar? Qual dessas razões eu vou utilizar? O seno, o cosseno ou a tangente? Você vai lembrar aqui, ó, que você tem o cateto oposto e hipotenusa. Então, se pergunte, qual a razão que utiliza o cateto oposto e a hipotenusa? Ó, quem é? É o seno. Então, nesse caso, nós vamos utilizar aqui, ó, o seno de 30 graus será igual ao cateto oposto a 30, que daqui vale 6, mede 6, sobre a hipotenusa, que aqui mede D. Mas como eu vou saber aqui o seno de 30? Observe que essa questão ela não nos forneceu, mas a gente tem aqui a tabela. Então eu vou verificar que o seno de 30 aqui, ó, vale 0,5. Então eu vou substituir aqui o 30 por 0,5. Aqui 0,5 igual a 6 dividido por D. Vamos fazer aqui um meio pelos extremos aqui, ó, multiplicar em cruz, ó, D5, 0,5 vezes D, ó. Então vai ficar ali 0,5D igual a 6. Teremos D igual a 6 dividido por 0,5, D igual a 12. Então a medida do lado D, que é justamente a hipotenusa desse triângulo, é 12. Beleza, pessoal? Já aqui eu tenho uma outra situação, olha só. Eu tenho aqui uma outra situação.
Letra B. Nós temos a medida da hipotenusa e queremos encontrar a medida do cateto adjacente. Eu vou colocar aqui CA. Cateto adjacente. Ok? Então, nesse caso, eu vou utilizar quem? O seno, cosseno, a tangente. Cateto adjacente e hipotenusa, eu utilizo o cosseno. Então, vamos lá. Cosseno de 60 é igual a cateto adjacente D pela hipotenusa 12. Cosseno de 60 mede, eu vou olhar lá, qual é o cosseno de 60? Ah, rapaz, se eu coloquei aqui igual a meio também, poderia ter mudado alguma coisa ali, né? Meio. Vai ficar aqui D sobre 12. Multiplicando em cruz, novamente, vamos ter aqui, D vezes 1 é D, e 12 vezes 0,5. 0,5 vezes 12, que dá 6. Na verdade, como eu utilizei as mesmas medidas aqui nos triângulos, né, as questões elas ficaram bem parecidas, bem fácil de compreender também, né? Mas vamos para alguns exercícios mais contextualizados, digamos assim. Vejam só. Um avião levanta voo e sobe fazendo um ângulo de 15 graus com a horizontal. Essa questão poderia não trazer o desenho, a imagem, então você pode aproveitar para se familiarizar com a situação. Olha só. A que altura ele estará e a qual distância percorrida quando sobrevoar uma torre a 2 km do ponto de partida, que seria quando, viu? Então, depois que ele, você tem aqui uma torre que está a 2 km do ponto de partida, nós queremos saber duas informações. A que altura ele estará, vamos colocar aqui um H de altura, e qual a distância ele terá percorrido, vamos colocar aqui um D de distância, que é a distância que ele percorreu, após sobrevoar essa torre. Vamos calcular primeiramente, então, aqui a altura, que foi o que pediu primeiro. Desse triângulo, nós temos os seguintes elementos, olha só. 2 km ou 2.000 metros é o cateto adjacente. Vamos colocar aqui, CA. CA, maiúsculo mesmo. A altura é o cateto oposto. Vamos colocar aqui, CO. E D é a hipotenusa. Se eu quero encontrar a altura, eu tenho então o cateto oposto e a hipotenusa. Olha só. Só que aqui falta para mim, eu não tenho nenhuma das duas medidas. Então eu tenho que começar a resolver essa questão a partir do que eu já tenho de concreto aqui. Eu tenho o cateto adjacente. Então eu vou começar aqui então, cateto adjacente com hipotenusa, nós já vimos que relaciona-se com quem? Com o cosseno. Então, cosseno de 15 graus será o cateto adjacente, que é 2.000 metros, dividido pela hipotenusa, que é D. A gente ainda não sabe. Observe que a questão, pessoal, ela nos forneceu os valores das razões aqui. Ela diz para mim aqui que o cosseno de 15 vale 0,966. Então, você vai substituir aqui, viu? Por 0,966. Igual a 2.000 dividido por D. Vamos multiplicar em cruz, né? Teremos aqui D vezes 0,966, vai ficar 0,966D igual a 2.000, e D igual a 2.000 dividido por 0,966. Agora vamos encontrar aqui então aproximadamente 2.070 metros. Essa vai ser a medida, né, vai ser a distância percorrida por esse avião ao sobrevoar a torre. Ok? Já para o cálculo da altura, observe que a altura é o cateto oposto. Então, se você tem o cateto oposto e eu quiser relacionar com o cateto adjacente aqui, nós teremos a tangente. Vamos usar a tangente, que a gente ainda não tinha usado em nenhum exemplo. Então, a tangente será o cateto oposto, que é o H, dividido pelo cateto adjacente, que é 2.000.
vamos substituir a tangente de 15 pelo valor dado na questão. Observe que eu não precisei usar o seno nesse caso. Então, 0,268 é o valor da tangente. H sobre 2.000. Beleza? Multiplica em cruz, ó. Vai ficar H é igual a 2.000 vezes 0,268. Multiplicando isso daqui, teremos 536 metros. 536 metros será a medida da altura alcançada pelo avião. Nesse ponto aqui, ao sobrevoar a torre. Tranquilo, pessoal? Mais um exemplo aí para a gente. Vamos aí. Mais um exemplo. É uma questão de vestibular, diz o seguinte, ó. Do alto de uma torre de 25 metros, instalada numa coluna de 300 metros de altura, um guarda florestal avista um foco de incêndio sob um ângulo de 18 graus com ar horizontal. A distância F indicada, distância aproximada do foco de incêndio à base da coluna em que está o guarda florestal é de... Então, observe que nós queremos essa distância aqui, do foco de incêndio até a base da coluna. A gente tem que tomar como referência isso daqui. Por quê? Porque aqui a gente passa a ter um triângulo, retângulo aqui. Tá bom? É interessante observar que o guarda está aqui no alto dessa torre. Aqui tem uma torrezinha. Aqui, E nessa torre, que mede 25 metros, a montanha, a colina, mede 300 metros. O guarda consegue enxergar aqui sob um ângulo de 18 graus com horizontal. Esse ângulo, pessoal, que é formado aqui, onde o guarda consegue visualizar, por semelhança de triângulo, a gente pode dizer que é o mesmo aqui. Vai valer o mesmo 18 graus aqui. Dessa forma, deixa eu pegar uma caneta vermelha aqui para destacar melhor. Nós temos aqui representado um triângulo retângulo. Então, a chave dessa questão é perceber onde está o triângulo retângulo aí. De modo que nós temos aqui um ângulo de 18 graus, temos aqui a distância F, que será o cateto adjacente a 18, tá junto. E nós temos essa medida aqui, que corresponde ao cateto oposto. Vou colocar aqui pelo lado de dentro aqui, cateto oposto. E essa medida é justamente a altura da colina somada com a altura da torre, que dá 325 metros. Tem um detalhe aí. Agora, falta a gente saber qual razão trigonométrica usar para resolver o problema. Observe que você tem a medida do cateto oposto e quer descobrir a medida do cateto adjacente. Cateto oposto com cateto adjacente, tangente. Até rimou, hein, pessoal? Cateto oposto, cateto adjacente, vou usar tangente. Então, aqui, tangente de 18 graus é igual ao cateto oposto, que é 325, dividido pelo cateto adjacente, que é F. Quanto é a tangente de 18? Está aqui, 0,325. 325 sobre F, questãozinha, multiplica meio pelos extremos, cruz, cruz credo, F vezes 0,325, 325F, e 325 vezes 1, 325. Vamos finalizar, matar a questão aqui agora? F é igual a 325 dividido por 0,325. Dividindo isso daqui, vamos encontrar 1.000. No caso, 1.000 metros. E 1.000 metros corresponde a 1 km, 1 quilômetro. Tive que transformar porque as alternativas ali, elas estão... Não tem entre as alternativas 1 quilômetro, não tinha 1.000 metros aqui, né? Então, resposta correta, letra D. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido aí, espero que tenham gostado.
Se gostado, deixe seu like aí no vídeo. Eu encontro vocês na próxima. Abraço!